Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 120. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então nós já estamos terminando o tema Os Médiuns. O próximo tema, o doutrinador. Então, eu sei que são temas assim, que são temas demorados, né? Que nós estamos assim levando mais de uma semana para gravar. E que muitas pessoas às vezes não têm paciência em assistir. Não tem problema nenhum. O mais importante é darmos conta do compromisso, da responsabilidade, porque nós assumimos esse compromisso. Então, eu tenho que dar conta desse compromisso. Então, a responsabilidade é muito mais minha que, propriamente dizendo, com todo respeito, dos telespectadores. Porque uma hora o telespectador ele vai buscar, né? Vai assistir. E se não assistir também não tem problema. Mas eu tenho esse dever, eu tenho esse compromisso com um ser que me confiou. Então, eu tenho que ser, como se diz o ditado, eu tenho que ser fiel a esse ser que me confiou esse compromisso, essa responsabilidade. Então nós já estamos terminando já o tema Os Médiuns, pois Hermínio Corrêa Miranda, ele diz assim: uma insistente palavra final para os médiuns. Uma insistente palavra final para o médium, aliás, né? Os médiuns, o médium. Estude, leia, faça perguntas, discuta os diferentes aspectos e problemas da mediunidade. Então veja bem, olha só. É uma insistente palavra final para o médium. O médium deve estudar, ele deve ler, ele deve fazer perguntas, ele deve discutir os diferentes aspectos e problemas da mediunidade, com quem demonstre ter experiência. Você entendeu isso? Com quem demonstre ter experiência. Porque nós temos que conversar com quem tem bagagem. Tem um ditado aqui na Terra que diz bala na agulha, né? Nós temos que procurar aquelas pessoas que têm bala na agulha. Então nós temos que questionar, nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que fazer pergunta, nós temos que discutir. O médium tem que discutir a respeito da mediunidade, dos dons mediúnicos. Ele não deve ficar assim, neutro, paralisado, mas ele deve procurar e fazer pergunta, questionar uma pessoa que tem conhecimento, que tem experiência, que vive o compromisso, que vive a responsabilidade. Uma pessoa pautada, aquela pessoa que não é santo, porque santo não existe, mas
você percebe que a pessoa luta, a pessoa batalha. Para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Aquela pessoa que se esforça. Aquela pessoa que você bate o olho nela, você percebe que ela está a ponto de jogar a toalha. Mas que não joga. Porque ela sabe o quanto as pessoas necessitam dela. O quanto as pessoas contam com ela. E é tão bom você ter quem você pode confiar, quem você pode se abrir. Conversando com uns amigos meus, não existe dinheiro no mundo que pague essa confiança que uma pessoa tem no outro. Não há dinheiro no mundo que pague. Porque, como eu disse a eles, perdeu-se a confiança, perdeu-se tudo. Você confia? Você acredita? Então você pode entregar a sua vida àquela pessoa. Que aquela pessoa não te fará mal. Aquela pessoa não te prejudicará. Aquela pessoa, ela te mostrará o caminho, a verdade, a vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que não mede esforços para ver a outra pessoa bem. No Evangelho, eu me esqueço o capítulo, se você quiser procurar lá, depois você digita lá no Google. Desculpe, tá, gente? Porque a cabeça tá muito cansada. Eu sei o capítulo, sim. Não sei se é o capítulo 9 ou o capítulo 12, 11, mas tá por aí. Ou 17, não sei. Tá por aí. Mas digita lá no Google. Evangelho segundo o Espiritismo, tema: O Homem de Bem. Que você vai conseguir entender o que eu estou dizendo. O homem de bem é aquele que se preocupa com todos à sua volta. Quase sempre esquece de si mesmo. E o homem de bem, ele não está representado só na figura do masculino, não, gente. É masculino e feminino. Então, para o homem de bem, a felicidade dele é ver a felicidade do outro, dos outros. Então nós temos que recorrer àquelas pessoas que têm conhecimento das 5 obras básicas da doutrina. Caso contrário, fica meio que difícil. Porque no princípio, no começo, quase sempre, eu sei que no começo, quando buscamos uma casa espírita, nós ali chegamos totalmente sem conhecimento nenhum, ignorante de conhecimento, sem noção nenhuma dos desígnios de Deus. Então, se ali você é bem recebido, bem, tratado, se as pessoas ali te passam informações corretas, você dá sequência no teu processo evolutivo. E por toda a eternidade isso fica registrado. Da mesma forma que
Se você chega numa casa espírita e ali você recebe orientações, más orientações, né? Você é mal orientado, você vai pôr em prática também, porque você não tem conhecimento. Então, por exemplo, vamos pensar por esse lado assim, ó. Se ali a pessoa, você chega e pergunta para o presidente daquela casa espírita, aquela pessoa que é responsável pelo grupo, os espíritos, você faz essa pergunta, os espíritos, eles têm acesso a nós através dos nossos bons e maus pensamentos, através das nossas irresponsabilidades, das nossas indisciplinas, do nosso mau caráter, ou eles têm acesso em nós através do nosso umbigo. Porque no Brasil, por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil tem pessoas que dizem que os espíritos têm acesso ao nosso eu através do nosso umbigo. E essas pessoas aqui no Brasil, elas recomendam que devemos tapar o nosso umbigo com uma fita isolante, uma fita crepe. Olha para você ver que absurdo. Então, a pessoa te faz essa pergunta. Os espíritos inferiores e superiores, eles têm acesso em nós. Através dos nossos maus caráter, bom caráter, irresponsabilidade, responsabilidade, indisciplina, disciplina, ou eles têm acesso em nós através do nosso umbigo. Por exemplo, se você tem, vou usar esse termo, se você tem a sorte de encontrar aquela pessoa séria, responsável, disciplinada, está em processo de luta, né? Está batalhando. E ela te orienta da seguinte forma: os espíritos inferiores e os espíritos superiores, eles têm acesso em nós através das nossas inferioridades, dos nossos bons atos e dos nossos maus atos. Nós somos aquilo que pensamos. É o nosso pensamento, as nossas atitudes, a nossa moral, nosso caráter, o nosso amor ou a nossa falta de amor. Se você tem sorte de encontrar alguém que te oriente dessa forma, olha, dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque você está a alguns passos de dar um belo de um abraço em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa pessoa, à luz dos desígnios de Deus, te orientou. Agora, se você não tem essa sorte e encontra aquela pessoa e fala, não, os espíritos não têm acesso em nós através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, eles têm acesso em nós através do nosso umbigo. Pronto. Mais uma encarnação perdida. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai sair daquele centro ali e você já vai passar na farmácia e comprar uma fita isolante, uma fita crepe. E você vai chegar em casa e já vai correr e tampar o umbigo. Você vai chegar em casa e vai pôr sal em volta da tua casa. Você vai tomar banho de sal grosso. Você vai comprar pedras de cristal, amuletos, pezinho de coelho, pé de tudo quanto é coisa. Incenso para lá, incenso para cá. Você vai comprar roupa branca. Você vai se vestir de branco. Aí eu te pergunto, você é médico? Não. Mas me disseram lá no centro que a gente tem que usar roupa branca para poder eliminar todo o negativismo que há em nós. Ué, então quer dizer que para eliminar todo o negativismo,
não é a pessoa agindo bem, fazer o bem, desejar o bem, praticar a caridade, se colocar no lugar do próximo? É só se vestir de branco? Ué, que facilidade, hein? Que facilidade. Tomar banho de sal grosso, banho de água de sal grosso. Se fosse assim, conforme já dissemos outras vezes, as pessoas que moram nas cidades litorâneas, né? Quer dizer, próximas praias, Santos, Fortaleza, né? Rio de Janeiro, essas pessoas não teriam problema na vida. Porque ao se banhar lá no mar, a água é salobra. Então, é preciso procurar uma pessoa que tem conhecimento, que pratica, não só fala, mas pratica, vive o que fala. Porque é comum muitas pessoas não praticar o que fala. É comum. Isso faz parte da natureza do ser em processo de evolução. As inspirações, as intuições negativas. Então, se você conhece alguém que você acredita, que você confia, agradeça a Deus. Eu tive essa oportunidade aqui na Terra de conhecer uma pessoa. Eu costumo dizer que eu tive 3 pais aqui na Terra. Eu tive o meu pai biológico, né? Que me concedeu esse corpo físico. Por isso aqui me encontro. Eu tive uma pessoa, um senhor, que eu não posso dizer o nome dele, porque eu não sei se a família vai permitir, mas eu vou dizer assim. É um senhor que eu amo demais, já desencarnou. É uma pessoa que me ensinou, né? Uma profissão. E ele me educou demais, me ajudou demais. Foi um anjo na minha vida, essa pessoa. Eu não estou sendo falso falando o que eu estou falando, não. Foi um enviado de Deus, essa pessoa na minha vida. Graças a Deus que esse ser apareceu na minha vida. Graças a Deus, porque ele agia comigo de uma forma que eu necessitava, eu precisava passar por aquilo. Porque para me adquirir disciplina, para me raciocinar, para me agir com bom senso. E ele me ajudou. Ele gostava tanto de mim. E eu gostava tanto dele. Que quando ele desencarnou, eu pensei que eu ia desencarnar também. Você pode pensar que é um fingimento meu, de forma nenhuma. Eu não estaria aqui usando esse espaço, até porque faz parte do assunto do livro. Tanto é que depois de alguns anos que ele desencarnou, numa região de sofrimento, ele se encontrava, porque ele era boníssimo, era um amor de pessoa. Ele ajudava Deus e o mundo, mas ao mesmo tempo ele prejudicava a si mesmo. Mas a mim ele me ajudou. Por isso eu fui até onde ele estava, nas regiões umbralinas, com a equipe espiritual, e tivemos a oportunidade de resgatá-lo. De vez em quando ele me aparece, e nós trocamos diálogos. E um outro pai que eu tive, chama-se Marcílio Colombaroli. Esse me mostrou o caminho que leva a Deus através de Jesus. O nosso irmão Marcílio, ele era enérgico com amor.
um espírito iluminado, mas enérgico com amor quando se tratava dos desígnios de Deus. Um dia ele disse para mim: pare de agir dessa forma comigo, porque eu posso não pensar duas vezes e perder a amizade com você para sempre, porque você não está respeitando o que eu estou te passando. Me respeite, conforme eu te respeito. Eu nunca te dei o direito de você agir conforme você está agindo comigo. Os meus direitos começam quando os teus terminam, e vice-versa. Porque ele estava me instruindo e eu ali, criança, muito criança, debochando das orientações dele. Depois, quando eu amadureci um pouco mais, que pude agradecer a Deus por esse ser. Então eu digo que eu tive 3 pais nesta existência. Um que me ensinou uma profissão, outro pai biológico, e o Marcílio Colombaroli, que me mostrou o caminho de Deus através de Jesus. Então eu tive essa bênção na minha vida, de encontrar uma pessoa séria, batalhadora, uma pessoa de honra, uma pessoa de um caráter, de uma moral que ninguém tinha vírgula para dizer algo contrário ao comportamento dele. Então, não chego nem próximo aos pés dele, mas procuro pôr em prática aquilo que aprendi com ele, quando ele me mostrava a importância da doutrina dos espíritos, principalmente as obras básicas. Ele me dizia: nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Nós somos responsáveis. Então, Hermínio Miranda continua dizendo: o livro dos médiuns deve ser leitura e releitura constante do médium, né? O livro dos médiuns deve ser leitura e releitura constante. Médium tem que estudar as obras básicas. Médium avesso aos estudos e principalmente às obras básicas, tem que tomar muito cuidado. Não se senta a uma mesa, né? Para qualquer tipo de trabalho, não, sem conhecimento das obras básicas, porque a pessoa ali, ela não só corre um risco sério, como também ela põe em perigo a vida de muitas pessoas. Então é necessário não só o livro dos médiuns, conforme Emílio Corrêa Miranda aqui está dizendo, mas as 5 obras básicas, as obras de Gabriel Delane, de Leon Denis, Camilo Flammarion, as obras de Chico Xavier, principalmente as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, as obras de Carlos Bacelli, as obras de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, através dele, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, as obras de Hermínio Corrêa Miranda, Sueli Caldas Schubert, então são essas obras
Essas, à luz da doutrina dos Espíritos, nós recomendamos. Porque estas obras representam, acabou de passar o nosso irmão aqui, se você conseguir ver, estas obras representam Jesus aqui na Terra. Essas obras representam o cristianismo redivivo, o Cristo de volta, conforme por ele prometido há 2000 anos atrás. Então, médium tem que estudar. Não se aventure sem conhecimento, não. Porque você corre risco de morte. E você ainda põe em perigo a vida de muitas pessoas. Porque é preciso ter conhecimento. Como um químico que sai do laboratório e chama uma pessoa da rua: ó, vem cá, por favor. O que você faz? Ah, eu sou gari. Uma profissão muito digna, né? Olha, eu vou sair um pouquinho, umas 2 horas. Você podia continuar aqui esse meu estudo nessa manipulação desses elementos aqui? Ah, sim, pois não. Ixi, eu tenho um amor, eu tenho uma boa vontade, o que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Gente, para fazer caridade precisa ter conhecimento também, você sabia? Eu, com todo respeito, eu ajudo muitas pessoas, mas de acordo com o meu conhecimento. Se a pessoa me pede uma ajuda, que eu vejo que eu não tenho conhecimento naquela área, eu não a ajudo. Eu indico alguém que tem capacidade, que tem conhecimento naquela área para ajudá-la. É assim que devemos agir. Vamos para o próximo vídeo para dar sequência nesse assunto maravilhoso.